Mateus 11, verso 2 diz assim: João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Oremos uma vez mais. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade, pelo culto, pela comunhão. Continue não só conosco, mas também com as nossas crianças que agora recebem a palavra da salvação. Que o Senhor venha a falar no coração de cada pequenino, cada filho e filha dessa igreja, e que todos eles se tornem discípulos do Senhor Jesus. Abençoe também os seus professores e esteja com este ministério essencial na vida da tua igreja. E agora, Senhor, nós já cantamos, já adoramos, já contemplamos. Nós pedimos agora, abre o nosso coração ainda mais e fale ainda mais e transforme-nos ainda mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem vos assentar, meus irmãos. É muito comum e natural interpretarmos a realidade que vivemos a partir daquilo que enxergamos. Se é muito natural e comum interpretarmos a realidade a partir daquilo que vejo, nós temos duas vias que acontecem todos os momentos que eu enxergo algo. A primeira é quando a visão é boa. Quando a visão é boa, nós dizemos que tudo está bem. Nós concluímos que Deus é bom, que Ele cuida, que irá melhorar mais ainda. Quando a visão é boa, nós somos otimistas. Nós encorajamos aos que estão ao nosso redor, nós encorajamos os que estejam porventura fracos, nós citamos versículos quando a visão é boa, nós somos profetas de Deus, nós temos ousadia quando a visão é boa. Mas se a visão é ruim, nós somos influenciados por ela. E como reflexo dessa visão ruim, nós somos afetados, tanto nas nossas emoções, como em nossa fé. O comportamento muda. Por nós não entendermos, por nós não aceitarmos alguns ocorridos da vida, nós chegamos até a nos rebelar, às vezes falando bem alto, às vezes em total silêncio. Nós ressuscitamos palavras, linguagens que nós já não mais falávamos, que não eram mais parte do nosso repertório, mas diante da visão ruim, o ruim renasce. Nós nos desassociamos nessa hora daquilo que na boa visão chamávamos de discernimento do Espírito, que nos faz ver o bom que Deus produz. Nós nos desassociamos nesses momentos da espiritualidade que crê. Ela consegue crer a espiritualidade quando a visão é boa, quando a visão é ruim, a fé, a crença, muitas vezes pode ser abalada. Nós deixamos de ter a mente de Cristo, que é a que deve reinar em nós. Nós passamos a viver a antítese do que Paulo disse: olha, quem tem um espírito... Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois para eles são loucura. Quem não tem o Espírito não é capaz de entender as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente, seja a visão boa, seja a visão ruim. Mas quem é espiritual, diz o apóstolo Paulo, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E ele conclui: nós, porém, temos a mente de Cristo.
E se temos a mente de Cristo, não importa a visão ruim ou a visão muito boa. Se temos a visão de Cristo, não devemos reagir como quem não a possua. Pois dessa forma, quem não possui faz o seguinte: diante do bom, avança. Avançamos a partir do bom, do belo, do legal, daquilo que queremos, daquilo que enxergamos, avançamos. Mas retrocedemos a partir do ruim que chegou até nós, que bateu na minha porta. E então eu pergunto, será que este é o único caminho que nós devemos trilhar? Reagindo diante do bom ou do ruim? Já que as nossas manifestações, elas ocorrem naturalmente a partir do que enxergamos, assim comecei essa fala, seria este o esperado? Eu avanço ou eu retrocedo diante das circunstâncias? E a minha resposta é um sonoro não. A minha resposta é: eu não creio que seja esse o caminho que eu devo trilhar. Eu não creio que a única saída para o que eu enxergo seja qualquer mudança que demonstre ou que seja cenário para o enfraquecimento da minha fé. E por quê? Assim creio. Porque o bom ou o ruim não remove Deus da posição que Ele está. O bom ou o ruim não altera quem Deus é. O bom ou o ruim não mexe com a identidade de Deus. Nós podemos então constatar em todo e qualquer momento que este Deus que não muda, Ele é o Deus que disse, não porque eu quis, não porque você quis, mas Ele disse que estaria conosco, que Ele é Emanuel, que Ele faz o que nós não entendemos. Ele permite o ruim que eu não quero, mas faz isso porque tem o que nós chamamos em uma palavra aterrorizante, que é a palavra propósito. Por propósitos dele. Mas sim, é Ele, somente Ele, o Deus que faz. E porque é Ele o que faz, o que deseja fazer, que tem um plano universal, escute isso, um plano universal que inclui eu e você. Não um plano universal que eu seja o grande protagonista, mas um plano universal que me inclui. Mas um Deus que não cuida somente dos meus problemas, Ele cuida dos problemas da humanidade. E eu sou chamado a ver o que Ele está fazendo, o que Ele está realizando aqui e acolá, mesmo quando eu me sinto ali na vanguarda, quando eu me sinto fazendo algo importante, ou quando o meu papel esteja extremamente limitado. Eu, você, somos chamados para contemplar o que Ele continua a fazer, mesmo quando parece que eu estou na reserva e não sou mais o titular do jogo. Ele continua fazendo, mesmo quando terminou uma grande estação na minha vida, e antes de começar outra, eu me sinta um pouco acuado, distante, ou talvez preso. E é isso que acontece aqui no contexto de João. João estava na prisão. João, na prisão, ouvia o que Cristo estava fazendo. João envia então, mostrando a sua proatividade: se tem um problema, vou resolver o problema mesmo da prisão. Ele envia os seus discípulos para irem até Cristo e perguntarem: és tu realmente aquele que nós estávamos esperando? Jesus, por favor, confirme, é você ou não? Ele estava na prisão não porque cometeu um crime. Ele estava na prisão não porque Deus falou: deixa agora tratar esse meu servo, dando um aperto nele, colocando ele na... Não. Ele estava na prisão porque disse a verdade. Ele estava na prisão porque ele acusou Herodes, o governo local, de adúltero. Ele disse: Herodes, todo mundo aqui está sabendo que você foi visitar o seu irmão, chegou lá,
se apaixonou pela mulher do seu irmão, convenceu a mulher do seu irmão para abandonar o seu irmão e vir com você. E aí você talvez diga que isso foi paixão à primeira vista, mas isso é pecado, Herodes. E você não poderia fazer isso. Herodes, obviamente, com muita raiva dele, manda-o para prisão. Preso, por dizer a verdade. Preso, depois de ter tido uma vida de consagração. Qual é a sua reação, então? A sua reação é, diante do ruim que ele enxergava, diante do cenário de completa injustiça, vem o retrocesso daquilo que ele acreditou anteriormente. Poxa, como pode? Ele batizou Jesus. Tendo batizado Jesus, participou daquele momento, ouviu uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Diante de Jesus, ele disse, Jesus, tem certeza que é para eu te batizar? Porque eu acho que não. Jesus, sim, faça. Mas diante do que ele via, o questionamento apareceu. Será que eu não me enganei? Essa visão de Cristo que eu construí, será que ela não está equivocada? Acho que não pode ser, porque eu estou preso por ser alguém correto. E Jesus responde, não, vai lá e anuncie para ele. Não a minha afirmação, João, aquiete-se, eu sou o Senhor. Não, vai lá e diga para ele que milagres estão acontecendo. Vai lá e diga para ele que eu estou restaurando pessoas. Vai lá e diga para ele que os pobres, os desprivilegiados estão ouvindo a minha palavra. Vai lá e diga para ele o que continua a acontecer. Lembre-o. Aquilo que ele começou a ver. Quando ele viu o Filho do Homem, ele disse para os seus discípulos, ali está o Filho do Homem, vão e sigam. Continua da mesma forma. É você, João, que está agora não como titular, você está agora na reserva, mas tudo continua acontecendo. Tudo continua sendo realizado. Sou eu, aquele que é. Sou eu, aquele que faz. Sim, é Ele o Deus que faz. Mesmo quando João, ou eu, ou você, não estiver mais com o microfone na mão, seja lá porque Deus queira, seja lá quando não tivermos a chance de realizar ou o privilégio de executar algo, não se esqueça, Ele é aquele que faz. E Ele faz comigo, Ele faz com você, ou Ele faz sem nenhum de nós, porque Ele é o Deus que faz. João teve seus momentos de protagonismos, de evidência, e ele aproveitou cada um dos seus dias. Não se esqueça, João era fruto de um milagre. João seguia o que nós chamamos de uma tradição ou um padrão das crianças milagres da Bíblia. E existem algumas dessas crianças milagres da Bíblia. Você se lembra do homem de Zorá chamado Manoá? Lá da tribo de Dan, aquele que tinha uma mulher estéril e que orava a Deus, e um dia o anjo do Senhor aparece a ela, a sua mulher, e diz, você é estéril, você não tem filhos, mas engravidará, dará à luz a um filho, e este filho será consagrado, este filho será separado, esse filho não terá navalha na sua cabeça, navalha na sua barba, esse menino é um nazireu, esse menino iniciará libertação, e essa criança milagre chamada Sansão foi fruto do Deus que faz, porque Ele é Deus em todas as circunstâncias. No período dos juízes, no período dos dramas da política de Israel, Ele é Deus que é e faz. No período de drama que o Brasil vive, Ele é Deus que é e que faz. Ou como Ana que chorava ao Senhor, e Senhor, se o Senhor ouvir a oração da sua serva, se o Senhor me deres um filho, então eu dedicarei ele ao Senhor. E a Bíblia nos diz que o Senhor se lembra dela, ela engravida e dá um filho, e deu o nome dele de Shemuel, ouviu o Senhor, ela pediu ao Senhor e o Senhor ouviu. Por quê? Porque Ele é o Deus que faz.
E Samuel se torna o primeiro grande profeta depois do período de completa anarquia. Assim também aconteceu no momento em que o marido de uma outra mulher estéril, Zacarias, estava lá no templo oferecendo o seu incenso a Deus. E um anjo aparece para ele e diz: a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará um filho. Ele será chamado João. Ele será também separado, também não bebe vinho, também não tem navalha na sua cabeça. E assim conclui esse exemplo dessas três crianças milagres, de um Deus que fazia porque Ele era e porque Ele é e porque Ele será, não dependendo quem sejam os protagonistas. Ele escolhe, Ele determina, porque Ele é e Ele tem poder para fazer em qualquer circunstância. Então, quando João teve o seu momento, a sua disponibilidade, a sua separação, a sua vida, que com certeza custou muito para ele, ele cresceu, ele executou a sua missão. Quando chegou à plenitude dos tempos, ele foi dentro do Rio Jordão, dentro do memorial do povo judeu, e de lá de dentro ele começou a gritar: arrependam-se. De lá de dentro ele inaugura o batismo. Nós, como igreja batista, temos uma dívida tremenda com João. Se tivéssemos a tradição de padroeiro, João seria o nosso padroeiro, não tenha dúvidas disso. E de dentro das águas, gente de Jerusalém, gente da Judéia, gente ao redor do Jordão, ia até ele confessando o pecado. Ele viveu os seus momentos, onde a sua direta ação era resultado da sua liberdade, da sua missão, do seu esforço. Funcionaram diretamente na execução pública dos desejos de Deus. E ali ele estava, e ali ele fez, até que Deus, que é e que faz o que quer, permitiu ele ser preso injustamente. Permitiu ele ir para onde ninguém quer ir. Nós também vivemos momentos que somos os titulares. Que Deus diz: é agora, é o tempo que se chama hoje, é essa hora. Não é para você só contemplar, é para você fazer, é para você ser o agente de Deus. É para você aproveitar os dias quando a sua ação é direta, nos momentos onde a sua ação tem que ser direta. Porque alguns momentos, mesmo não estando nas prisões, parece que Deus coloca no nosso coração: isso não é com você. Isso não é com você. Isso não é para você agora. Ao mesmo tempo que Deus grita em outros: isso é para você. Faça alguma coisa. Eu tenho a sensação de que nós somos mais... É mais fácil para a gente ouvir quando Deus fala não é para você do que quando é. Porque quando não é, nós continuamos na inércia, mas quando Ele diz é, geralmente nós trazemos as nossas possíveis desculpas. Ele aproveitou os seus dias quando a sua ação era direta, quando Ele estava ali fazendo as coisas acontecer. Mas na prisão, Ele duvidou. Na prisão, Ele questionou. Na prisão, Ele sofreu, precisando simplesmente do natural. Precisando ouvir uma vez mais: Ele é o Deus que faz. Sim, é Ele, Cristo, a salvação. Mesmo quando você não estiver mais podendo muito fazer. Quando eu penso nisso, irmãos, eu penso, se Deus permitir eu ficar bem velhinho, eu realmente espero que Ele volte antes. Queria que Deus voltasse logo agora. Eu não preciso chegar lá, não tenho essa vocação. Mas se Deus assim o fizer, eu quero chegar numa idade... É um dos meus grandes sonhos. Um dos meus grandes sonhos é o dia que eu quero ficar em pé diante da igreja e dizer: irmãos, aqui acaba o meu combate como pastor. Eu lutei, eu errei, eu fiz um monte de besteira, mas eu me mantive de pé. Eu guardei a fé.
Escolha um outro agora para continuar. Escolha alguém mais forte do que eu. Escolha alguém para continuar. E eu quero me assentar e dizer: continuo, pastor, agora sem igreja, mas continuo naquilo que Deus me chamou, porque eu preciso dar espaço para outro que vem. Eu sonho com esse dia, irmãos. Sonho com esse dia em que eu vou falar: Deus é e Deus faz. E agora é hora para Ele fazer através de outro. É hora de um outro Josué entrar e continuar. E pensando nisso, eu escrevi: quando tudo vai bem, ou diante das aflições, diante do trabalho ou da aposentadoria, diante das alegrias, diante das dúvidas, diante das frustrações, que não são poucas, diante dos desafios que sempre são muitos, diante dos desejos, lembre-se, sim, é Ele, o Deus que faz, é Ele, não eu, não você, é Ele, o nosso Deus que te vê, sim, é Ele, o Deus que nos socorre, sim, é Ele, o Deus que nos surpreende. Sim, é Ele o Deus que nos amou primeiro. Sim, é Ele o Deus que nos prova, até mesmo com prisões. Sim, é Ele o Deus que nos chama. Sim, é Ele o Deus que permite adversidades, doenças, tragédias. Mas sim, é Ele o Deus que salva. Sim, é Ele, o Deus que faz. Sim, é Ele, e Ele conosco está. Ele está com você. Ele enxerga a sua estação. Ele enxerga-o na prisão ou na liberdade, na inércia ou na procrastinação, na insensibilidade ou com o coração aquecido. Sim, é Ele, Cristo Jesus, a nossa salvação. Deixe Ele fazer. Deixe Ele fazer. E Ele fará. Vamos nos colocar em pé e nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos clamar, irmãos. Se você quiser clamar com quem está do seu lado, amigo, marido, esposa, faça isso, abraça a pessoa que está do seu lado. Vamos clamar. Você quiser compartilhar rapidamente a sua prisão, confesse agora, vamos colocar para fora e falar: Senhor, renova em nós a certeza de que o Senhor é, que o Senhor faz. Vamos deixar a fé crescer, vamos deixar a fé crescer. Comece a orar, sim, Senhor. Nós queremos declarar nesta manhã que sabemos que o Senhor é o Deus que faz, o Deus que tem feito em toda a história, o Deus que tem feito milagres, que tem feito, Senhor, que onde não há vida, haja vida. O Deus que tem escolhido, chamado, usado. O Deus criador que nós contemplamos hoje através da música. O Deus que é nosso castelo forte. O Deus que nós queremos dedicar tudo o que somos, o Deus da nossa vida, o Deus que cura, o Deus que permite as lutas chegarem até nós, o Deus que nos acompanha nas frustrações, o Deus que coloca em nosso coração a paz que excede o entendimento humano. Vem com o seu poder nesta manhã, Senhor, e aquieta o nosso coração, dizendo uma vez mais: sim, eu sou o Deus que faz através de nós, quando o Senhor nos dá chance de fazer, que faz mesmo quando estamos com as mãos atadas, que faz nas estações que o Senhor nos chama para fazer, e que faz quando não é nossa tarefa executar algo. O Senhor é Deus quem faz. E em nome de Jesus, cada um de nós, na estação que estiver vivendo, eu te suplico,
cale o nosso interior, como o Senhor calou o coração de João Batista, que foi fiel até o seu último segundo, que não apostatou da sua fé, que mesmo tendo a sua cabeça degolada pela maldade humana, pela loucura humana, o seu sangue ainda clama, os seus atos reverberam. Aquilo que João Batista começou batizando, ainda hoje, 2017, continuamos a batizar vidas. Batismo que não é remoção de sujeira do corpo, mas o compromisso da nossa consciência com Deus. Então ajude-nos, Senhor, nos momentos de protagonismo, ajude-nos, Senhor, a executar a nossa missão, e nos momentos das dificuldades, ilustrada pela prisão, ajuda-nos a permanecermos firmes, não pelo que vemos, mas pela fé de que Deus é, e Ele é aquele que faz. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, para a continuidade de tudo aquilo que o Senhor quer fazer entre nós. Aleluia.